Bom, boa tarde para todos e todas. Boa tarde. Eu queria agradecer o convite que os camaradas aqui da União Reconstrução Comunista fizeram para a gente falar sobre a questão palestina. Eu sou Marcelo Buzeto, né? Sou membro do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e há alguns anos tenho me dedicado à luta em solidariedade ao povo palestino. Desde 88 venho acompanhando, né, o movimento de solidariedade à Palestina aqui no Brasil. Tive oportunidade de conhecer um pouco de perto a luta do povo palestino 3 vezes, né, na Cisjordânia. Tive também 3 vezes no Líbano. A última foi agora em março, conhecendo campos de refugiados palestinos no Líbano. E a gente também publicou um livro pela Expressão Popular. E agora escrevemos a orelha do livro aqui, Estratégia para a Libertação da Palestina. Queria primeiro deixar aqui também para os camaradas da União Reconstrução Comunista, Gabriel, Alexandre Rosendo, todos, um abraço do Comitê Central da Frente Popular para a Libertação da Palestina. Eu conversei com companheiros da FLP ontem e hoje, divulgando a atividade que ia acontecer aqui. Falamos com Marwan Abdelal, que é do Comitê Central, que está no Líbano, e ele ficou bastante feliz com essa iniciativa. Aqui no Brasil existe um grupo de amigos da Frente Popular para a Libertação da Palestina, e esse documento que está sendo publicado, quanto que está? R$20 o livro, né? Está sendo vendido aqui pela União Reconstrução Comunista. É um documento histórico do movimento nacional palestino. É um documento que tem uma importância muito grande, porque mesmo sendo publicado em 1969, ele é um documento que ele traz uma reflexão sobre a luta de classes na Palestina, sobre o ponto de vista, sobre a perspectiva do materialismo histórico dialético do marxismo. Então, a Frente Popular para a Libertação da Palestina é hoje uma das principais, se não a principal força da esquerda marxista na Palestina. Ela é hoje a segunda força política no interior da OLP. A OLP é a Organização para a Libertação da Palestina. Foi criada em 1964, né, para resistir ao colonialismo israelense. A OLP é uma frente de 10, 12 partidos políticos. A Frente Popular hoje é a segunda força política no interior da OLP. A Frente Popular hoje é a terceira força política no parlamento palestino, depois do Fatah e do Hamas, né? Então, a Frente Popular. A Frente Popular é uma organização que produz talvez a melhor reflexão sobre a história e o desenvolvimento do conflito. Então é com muita alegria que a gente vê a publicação desse documento histórico da luta do povo palestino. Eu vou tentar fazer aqui só uma síntese, um pouco da história do conflito e depois falar de algumas posições da Frente Popular, né? Aproveitando aí o contexto do livro que está sendo lançado hoje. O que está acontecendo hoje na Palestina é o que muitos de nós chamamos de genocídio, né? Então, que a entidade sionista, ou aquilo que muitos chamam de Israel, e que é aqueles que apoiam a Palestina, muitos dos que lutam pela Palestina chamam de entidade sionista. Depois vamos falar um pouco sobre o movimento sionista, mas o que Israel pratica hoje contra o povo palestino é um genocídio, é uma política de limpeza étnica, é uma política de extermínio. Israel é o país do mundo que é campeão em violação de direitos humanos. Israel não cumpre nenhuma das resoluções da ONU em relação à questão palestina. Talvez a única resolução da ONU que Israel obedeça é aquela resolução que criou Israel em 29 de novembro de 47. E a origem desse conflito, vou tentar apresentar alguns fatos históricos que explicam, ajudam a entender, né, a origem do conflito.
Acho que o primeiro é o surgimento do movimento sionista, né? O sionismo é um movimento político, ideológico, com bastante apoio econômico-financeiro de grandes empresários de origem judaica e em alguns lugares do mundo de origem não judaica. Esse movimento sionista, no final do século XIX, ele vai adquirir um certo nível de organização e ele vai receber o nome de sionismo por conta de uma colina em Jerusalém, né, o Monte Sion. E vão ter vários representantes no final do século XIX, né? Jabotinsky, Theodor Herzl. Mas esse movimento sionista ele vai se organizar um pouco melhor entre 1896 e 1897, quando se publica em 1896 um livro chamado O Estado Judeu, de um jornalista austríaco chamado Theodor Herzl. E a partir daí, desse livro, O Estado Judeu, o Theodor Herzl vai criar uma teoria de que na Palestina, a Palestina é uma terra sem povo e que os judeus são um povo sem terra. O que não era verdade, porque a Palestina já estava ocupada, né? Então a Palestina é um território que sempre foi cobiçado por muitas potências. No final do século XIX, a Palestina estava sob o domínio do Império Turco-Otomano. A Palestina e vários outros países árabes, né, estavam sob o domínio do Império Turco-Otomano. E o povo palestino sempre vivenciou situações de invasões estrangeiras. Porque se a gente olhar no mapa que os europeus criaram, né, a Palestina ela está no centro do mundo, né? A Palestina ela vai ter uma importância estratégica do ponto de vista comercial. A Palestina sempre foi uma importante rota comercial, terrestre ou marítima. A Palestina tem uma localização geográfica estratégica, seja para o desenvolvimento do capitalismo comercial ou para o desenvolvimento do capitalismo industrial e financeiro no final do século XIX, início do século XX. A Palestina está banhada ali pelo mar Mediterrâneo, é a porta de entrada, né, da Europa ali pelo mar Mediterrâneo para a Ásia, para o Oriente Médio, para o mundo árabe. A Palestina faz fronteira também com o nordeste da África, né, com o Egito. Então a Palestina está muito próxima da Europa, está na Ásia e do lado do continente africano. Então ela sempre teve numa localização geográfica estratégica para o desenvolvimento comercial. A Palestina também tem uma importância cultural, porque na Palestina e no entorno da Palestina, ali é um território onde surgiram as três grandes religiões monoteístas, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E aquele território sempre foi chamado de Palestina, né? De Abraão, Moisés, Abraão, até 15 de maio de 1948, ali existia a Palestina. Então não existia Israel. Israel foi criado artificialmente da noite da madrugada do dia 14 para 15 de maio de 1948. Então ali, o que existia ali era um território chamado Palestina. E o povo palestino sempre lutou pela sua independência, autonomia, soberania, autodeterminação. Lutou contra o Império Turco-Otomano, lutou contra os britânicos e lutou contra o movimento sionista. Esse movimento sionista ele ganhou um caráter de organização internacional. E a partir de 1897, eles fizeram um primeiro congresso, foi fundada a Organização Sionista Mundial, congresso realizado na cidade de Basileia, na Suíça, e a partir daí eles tiraram uma estratégia, que era criar um lar nacional para os judeus na Palestina. Esse era o nome que eles davam. Alguns falavam em Uganda, outros falavam na Argentina, mas no final, no Congresso Sionista, a proposta vencedora foi a Palestina. E aí eles começaram a trabalhar muito com essa ideia de que eles são os judeus são um povo eleito por Deus para governar a Terra Santa. E o movimento sionista foi se organizando politicamente, economicamente, né? Campanhas foram feitas, foi criado o Fundo Nacional Judaico, banqueiros e empresários judeus contribuíam financeiramente para comprar terras na Palestina. E o Theodor Herzl, no final do Congresso Sionista, em 1897, disse: em 50 anos teremos o lar nacional dos judeus na Palestina.
E esse movimento sionista criou núcleos e comitês em cada país, dentro da comunidade judaica. É importante não confundir judaísmo com sionismo. Nem todo judeu é sionista. A maioria da comunidade judaica, em 1897, não tinha nenhuma vontade de voltar para a Palestina. Eram judeus que estavam assimilados na Europa ou em outros países, mas principalmente na Europa. Judeus que participavam da vida política, social, sindical, artística, intelectual, na Europa. Eram funcionários públicos, eram professores, eram pintores, eram músicos, eram cientistas, eram comerciantes, eram operários. E o movimento sionista foi conseguindo se organizar e aumentar sua base social no interior da comunidade judaica europeia. Depois, com a grande onda de migração para os Estados Unidos, né, também a comunidade judaica nos Estados Unidos acabou se tornando uma comunidade judaica majoritariamente apoiadora do movimento sionista. E esse movimento começou a comprar terras na Palestina, nesse período de 1897 a 1947. 50 anos de colonialismo sionista na Palestina. E eles compravam terras e organizavam as comunidades agrícolas, os kibbutz, sob orientação do movimento sionista. Havia no interior do movimento sionista várias correntes, várias tendências. É normal que todo movimento político, ideológico tenha, né, no interior do seu desenvolvimento, diferentes correntes que se organizam em torno de algumas lideranças, né? Então, até grupos que se autodenominavam sionistas socialistas existiam. E entre os sionistas socialistas existiam vários tipos de sionistas socialistas. Alguns que pregavam um tipo de um socialismo utópico, étnico, racial, né? Porque era um socialismo para os judeus sionistas, né, que vinham da Europa e chegavam na Palestina. Então, na Palestina foram criadas, através dessas comunidades agrícolas, os kibbutz, espaços coletivos de trabalho, né? E os judeus que chegavam da Europa para o projeto de colonização sionista se sentiam bem, se sentiam verdadeiramente como membros de uma comunidade, de uma nova sociedade, com novos valores. E ali eles desenvolviam suas próprias relações de trabalho, suas relações sociais, e ali eles desenvolveram um sistema próprio de comércio, de economia, e ali eles desenvolveram também o seu próprio sistema de defesa e de segurança. E começaram ali a desenvolver também um tipo de treinamento militar. Então o movimento sionista, para conseguir apoio para sua causa, foi procurar governos. O movimento sionista conversou com o Império Turco-Otomano. O governo sionista depois, na Primeira Guerra Mundial, foi conversar com o Império Britânico. Foi conversar com o governo francês, e os britânicos e franceses prometeram, em especial os britânicos, que apoiariam o movimento sionista. E há 100 anos atrás, dia 2 de dezembro vai fazer 101 anos, há 101 anos atrás os britânicos emitiram oficialmente o primeiro documento de um governo a favor do projeto sionista de transformar a Palestina num Estado judeu. Foi a Declaração Balfour. Então, o movimento sionista é um dos fatores que explica a origem do conflito. O segundo é o colonialismo britânico. Em 1917, a Inglaterra lutava contra o Império Turco-Otomano. E ela aprovou uma declaração do ministro das Relações Exteriores, Lord Balfour, dizendo que o governo de Vossa Majestade apoia a iniciativa do movimento sionista de construir na Palestina um lar nacional para os judeus. Foi o primeiro documento oficial de um governo apoiando o projeto sionista. E os britânicos prometeram, né, que caso derrubassem o Império Turco-Otomano, ajudariam os sionistas nesse empreendimento. Mas os britânicos também conversavam com os árabes no mesmo período. No período da Primeira Guerra Mundial, britânicos e franceses conversavam com os árabes para convencer os árabes que, se os árabes apoiassem os britânicos contra o Império Turco-Otomano, derrotado o Império Turco-Otomano, os territórios árabes seriam libertados e os árabes teriam independência. Tem uma história conhecida, né,
que era do Lawrence, né? Lawrence da Arábia. Thomas Edward Lawrence, um oficial do exército britânico, que era o oficial de ligação dos britânicos com os árabes. Esse cara que ganhou até um filme, né? Hollywoodiano, bastante conhecido. Ele publicou um livro importante de estratégia, de geopolítica, que é o 7 Pilares da Sabedoria. Parece um livro de autoajuda, mas é um livro de estratégia, né? Os 7 Pilares da Sabedoria começa com uma autocrítica do Lawrence dizendo: nós enganamos os árabes, nós mentimos para os árabes. Por quê? Em 1918 os britânicos derrotaram o Império Turco-Otomano, e aí, em vez de independência, a Palestina deixou de ser dominada pelo Império Turco-Otomano para virar uma colônia britânica. É o mandato britânico na Palestina. E aí, de 1918 a 1948, a Palestina foi comandada, dominada pelos britânicos, que praticaram o terror contra a população civil palestina, proibiu a população palestina de se manifestar livremente, reprimiu toda e qualquer tentativa de manifestação pela independência e contra o colonialismo. Prendeu, matou, derrubou casas daqueles que lutaram contra o colonialismo, adotou prisões administrativas completamente ilegais, que eram prisões que Israel mantém até hoje, que a prisão administrativa, a detenção administrativa é uma detenção de aproximadamente 6 meses sem acusação formal. Então os britânicos faziam isso contra os palestinos, prendiam os líderes, não tinha acusação formal. Então os advogados não tinham acesso a esses prisioneiros políticos. Diziam que estavam investigando, averiguando, né? E aí depois de 6 meses eles poderiam renovar por mais 6 meses. Então Israel herdou isso do colonialismo britânico. Os britânicos também prendiam militantes que lutavam pela liberdade da Palestina e descobriam o endereço onde moravam. E mandavam lá os seus soldados e demoliam as casas. A punição era coletiva, para toda a família. Israel continua fazendo isso até hoje. Se você é um militante, um lutador em defesa da independência da Palestina e você é preso, eles vão com tratores e derrubam a sua casa. E você vai para a prisão e sua família toda, seus filhos, seus pais, mães, se você mora junto, ficam sem casa. Então esse é o tratamento que o governo de Israel dá ao povo palestino, e no campo da repressão herdou muita coisa do Império Britânico. Os britânicos ganharam, não deram liberdade e independência para nenhum país árabe, dividiram o mundo árabe entre França e Inglaterra, e aí permitiram o crescimento do número de imigrantes judeus sionistas vindos da Europa para a Palestina. Então aquela leva de cidadãos que em 1948 vão falar que são cidadãos israelenses, eles não nasceram naquele território, eles nasceram na Europa ou nasceram na Rússia, mas em especial foram judeus sionistas que vieram da Europa e ficaram lá iniciando um processo de colonização da Palestina. É lógico que os sionistas, para conseguir controlar importantes partes da Palestina, eles tiveram também o apoio da elite, da elite palestina. Daqueles que eram de famílias dos antigos senhores feudais, que estavam passando por um processo de aburguesamento. Então a burguesia palestina, a elite palestina, sempre teve como tendência histórica se aliar com o Império Turco-Otomano, com os britânicos e com o colonialismo israelense. Ghassan Kanafani, um importante representante da Frente Popular para a Libertação da Palestina e também um dos fundadores da literatura de resistência palestina, escreveu vários livros belíssimos, né? Tem até alguns publicados em português, contos, né? Poemas, e um livro importante sobre a história da Revolução Palestina de 1936 a 39. O Ghassan Kanafani, ele vai dizer que os principais inimigos da Revolução Palestina sempre foram o sionismo, o imperialismo e as elites árabes locais, inclusive palestinas. Porque os membros da classe dominante, os mais ricos na Palestina, eles criaram movimentos, criaram associações, criaram sociedades, partidos para lutar pela independência da Palestina. Mas eles sempre tinham esses partidos, sociedades e organizações
sob o controle de alguns líderes que tinham muito poder econômico. E esses líderes, na maioria das vezes, não levaram às últimas consequências a luta pela independência nacional. Sempre capitularam, sempre traíram, sempre conciliaram com o inimigo principal do povo palestino, que é o sionismo. Então, a Frente Popular para a Libertação da Palestina, ela tem uma reflexão muito importante sobre a história do conflito e sugere que, além da criação do sionismo, além do colonialismo britânico, também parte da situação que os palestinos vivem hoje é de responsabilidade de uma classe dominante covarde, de uma classe dominante que nunca teve coragem ou ousadia de levar até as últimas consequências a defesa de um projeto nacional de desenvolvimento. Então é uma burguesia que nasce e cresce de maneira submissa e subordinada aos interesses externos, muitas vezes, né? Então, a luta do povo palestino contra o imperialismo, contra o sionismo e contra a sua própria classe dominante levou a um momento importante, que foi a rebelião de 36 a 39, onde os palestinos demonstraram uma grande capacidade de mobilização e de organização político-militar e enfrentaram tanto os sionistas como o exército britânico. Mas, com a Segunda Guerra Mundial e o avanço do nazismo na Europa, os sionistas acabaram conseguindo encontrar condições favoráveis para estimular a comunidade judaica europeia para ir embora para a Palestina. Os sionistas se reuniram em 1934 com o governo nazista do Hitler. Teve um encontro em Berlim de membros da Organização Sionista Mundial com líderes do governo e do partido nazista, e eles celebraram um acordo, até, porque há semelhanças entre nazismo e sionismo. Onde tem semelhanças o nazismo e o sionismo? O sionismo é um movimento nacionalista, conservador, antidemocrático e racista. E o nazismo também. O sionismo quer a expulsão dos árabes da Palestina, e o nazismo queria a expulsão dos judeus da Alemanha. Então Hitler chegou até a se manifestar publicamente a favor de uma pátria judaica na Palestina. Alguns historiadores do sionismo tentam demonstrar que essa aproximação ideológica do sionismo com o nazismo, ela acabou influenciando muitos líderes da comunidade judaica que, aderindo ao sionismo, desestimularam a população judaica a resistir e a reagir diante do nazismo. Tem historiadores que têm muitas comprovações de reuniões, encontros entre líderes nazistas e sionistas. Eu, quando assistia aqueles filmes, quando era muito pequeno, assistia filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, eu não conseguia compreender como é que 100, 200 soldados nazistas conseguiam controlar 5 mil, 10 mil pessoas e colocá-las naqueles trens que levavam aqueles judeus para a morte. Todos sabiam que iam para a morte, mas não reagiam. Se exprimiam nos vagões do trem, e eram grupos de 100, 200 soldados nazistas. Depois que eu fui estudar um pouco a história do sionismo e suas relações com o nazismo, eu fui compreender. Muitos líderes sionistas, influentes na comunidade judaica na Alemanha, na Polônia, pregaram a não reação, a não resistência. Tanto é que quem vai estudar a história do heróico Levante de Varsóvia, Levante do Gueto de Varsóvia, todos sabem que a organização combatente judaica que liderou o Levante no Gueto de Varsóvia, ela foi duramente criticada pelos líderes judaicos daquela época, daquele momento e daquele local. E essa organização, que organizou heroicamente a resistência contra o nazismo, ficou isolada. Não houve uma reação conjunta, unificada, coordenada e simultânea da comunidade judaica para criar outros focos de resistência e, com isso, ajudar aqueles heróicos que deram suas vidas na luta contra o nazifascismo. Então o sionismo é esse movimento que
ganhou bastante força e que durante os anos 30 e 40, para ir concluindo, e o tempo já faltam uns minutinhos, e o sionismo nos anos 30 e 40 começou a organizar na Palestina grupos terroristas, organizações terroristas. O terrorismo praticado pelos sionistas na Palestina é muito conhecido, né? Ilan Pappé é um historiador israelense que tem escrito muito sobre isso. Ele tem um livro publicado recentemente em português, A Limpeza Étnica na Palestina, onde ele fala com detalhes como mais de 500 aldeias palestinas foram destruídas entre 1948 e 49 por grupos terroristas sionistas que se organizaram já nos anos 30 e 40. Haganah, Stern, né? E, enfim, e tantos outros, né? Tem vários aí. Esses grupos, eles se armavam, iam para as aldeias palestinas e praticavam o terror. Separavam os jovens as pessoas de quem tinha, ou homens, separavam os homens de 15 a 55 anos, levavam para um local mais afastado da aldeia e fuzilavam todos, porque achavam que todo homem de 15 a 55 anos tinha capacidade de participar de uma luta armada de resistência contra o sionismo, contra a fundação, né, do Estado judeu que estava sendo planejado. Então os palestinos sofreram muito com isso. Os britânicos apoiaram os sionistas. Grande parte dos oficiais britânicos, né, entregaram armas, veículos, munição para os sionistas. E quando chegou em 1948, os sionistas já eram uma força econômica, porque tinham controle de terras na Palestina, uma força política, porque tinham várias organizações em cada kibbutz, em cada assentamento sionista na Palestina, e eram também uma força militar. Tanto é que eles, da noite do 14 de maio de 48 para o 15 de maio de 48, eles deram um golpe de Estado. Um último fator, um último acontecimento histórico importante, para a gente entender a origem do conflito, foi o plano de partilha da ONU, né? Os sionistas pressionaram a ONU e dialogaram principalmente com o governo dos Estados Unidos, mas receberam também o apoio da União Soviética da época. Em 29 de novembro de 1947, os sionistas tiveram uma vitória política. Eles conseguiram que a ONU realizasse uma assembleia para discutir o plano de partilha da Palestina. A partilha é a divisão da Palestina em 2 estados, um estado judeu e um estado árabe. 52% seria estado judeu, 44% seria o estado palestino, e o restante seria Jerusalém, que deveria ser uma cidade neutra, administrada pela ONU, porque ali estavam os locais sagrados das 3 religiões. O Muro das Lamentações, a Esplanada das Mesquitas e a Igreja do Santo Sepulcro. Então, os sionistas realizaram vários atos de violência e aí aproveitaram também a vitória que conseguiram na ONU, porque no dia 29 de novembro de 47 foi a votação, né? E nessa votação na ONU, eles conseguiram o apoio da ONU para a partilha da Palestina. É uma votação ilegal, portanto, do ponto de vista do direito internacional, não existe legitimidade nenhuma para a votação que a ONU fez sobre a Palestina. A ONU não tinha soberania sobre o território da Palestina. A Palestina, quem tinha soberania sobre o território da Palestina são os nativos da Palestina, o povo palestino. Quando os britânicos ocuparam a Palestina em 1918, e em 1921, a Liga das Nações legitimou o mandato britânico da Palestina, mas não tem nenhum documento britânico, nem da Liga das Nações, querendo dizer que a Palestina estava sob o controle britânico. A própria Inglaterra nunca assumiu que detinha a soberania sobre a Palestina. Eles falavam, eles tinham uma interpretação, lógico, racista e imperialista, né? Então os ingleses diziam o seguinte:
Nós não queremos o controle e a soberania da Palestina nem dos territórios árabes. Nós só estamos com o mandato britânico ou francês nos territórios árabes porque os árabes são um povo atrasado. Nós vamos trazer para eles cultura, desenvolvimento, civilização. E assim que eles conseguirem caminhar com as próprias pernas, nós vamos nos retirar daqui. Então, resumindo, era mais ou menos isso que os britânicos falavam. E a ONU, como a ONU decidiu, como a ONU pratica uma votação sobre um território que ela não tem soberania? Se alguém tivesse que ser consultado, era o próprio povo palestino. Por que a ONU não decidiu organizar o povo palestino para fazer um referendo? Se fizesse um referendo em novembro de 1947 e todos os habitantes da Palestina pudessem votar se queriam manter a Palestina como um Estado único, laico, democrático e independente, ou se quisessem a Palestina como um Estado único, sob domínio do Império Britânico, ou quisessem que a Palestina fosse dividida em 2 estados, um judeu e um árabe, eu tenho certeza que a maioria da população palestina daquela época, muçulmanos, cristãos e uma parte grande dos judeus, iam votar para que a Palestina fosse um Estado único, onde todos os seus cidadãos tivessem direitos iguais, independente da sua religião e posição política, e que fosse um Estado independente, uma república independente. Essa era a reivindicação do povo palestino. Mas o povo palestino não teve o direito de decidir, o seu próprio destino. Então a ONU se reuniu, e o Oswaldo Aranha, que era embaixador brasileiro na ONU, foi ele que prestou o serviço sujo para o imperialismo estadunidense, porque quando o governo do Dutra foi perguntado pelo Oswaldo Aranha, vai ter a votação sobre a Palestina, o que eu faço? O Dutra disse, o presidente Dutra, o general Eurico Gaspar Dutra, disse, olha, siga os americanos não, siga os Estados Unidos, que americanos somos todos, Então o Oswaldo Aranha, ele é muito querido pela comunidade sionista internacional, porque ele organizou a assembleia que decidiu pela partilha da Palestina. Então o conflito que nós conhecemos hoje tem origem aí, sionismo, colonialismo britânico e a partilha da Palestina. Os britânicos disseram o seguinte, na votação da ONU, os britânicos votaram abstenção, porque não havia consenso nem entre o governo britânico, nem entre oficiais do exército dos Estados Unidos sobre a partilha da Palestina. É que tinha uma campanha eleitoral em curso nos Estados Unidos, o presidente Truman estava em campanha eleitoral e ele tinha prometido que ia aprovar isso na ONU, porque ele tinha recebido milhões de dólares da comunidade sionista para sua campanha eleitoral, e a moeda de troca foi a Palestina, Então, isso é um pouco para a gente conhecer a história, Foi criado Israel de 47 até novembro de 47 a maio de 48. Os sionistas se prepararam para tomar o poder na Palestina. Os ingleses anunciaram sua retirada em 14 de maio de 48, e os ingleses abaixaram as bandeiras em 14 de maio de 48, recolheram suas tropas e foram para o litoral. Enquanto isso, os sionistas botaram seu exército para tomar o poder, e era um exército que logo no dia 15 de maio já tinham 90 mil soldados, e começaram um massacre, o genocídio, aquilo que os palestinos chamam de Nakba, a catástrofe. Porque a partir de 15 de maio de 48, e durante 2 anos, 800 mil palestinos foram expulsos de suas casas, de suas vilas. E aí começou o drama dos refugiados. Em dezembro de 48, a ONU aprovou a resolução 194, que garante o direito de retorno dos refugiados palestinos para seus territórios. Nunca foi cumprida por Israel. Os palestinos resistiram de várias formas. Em 1964, tomaram uma decisão de criar a Organização para a Libertação da Palestina. Ela foi bastante apoiada pela Liga Árabe e foi apoiada muito pelo governo do Gamal Abdel Nasser, do Egito, uma importante liderança nacionalista árabe, o Nasser. A Liga Árabe, criando a OLP, criou um problema,
porque colocou como líder da OLP uma figura que obedecia à Liga Árabe mais do que aos palestinos. Então, de 64 a 69, a OLP ela não foi uma organização totalmente autônoma e independente. Ela foi muito controlada pela Liga Árabe, até porque recebia dinheiro dos países árabes para sustentar suas atividades. E em 69 é que teve uma mudança, porque de 67 a 69, várias organizações palestinas, principalmente as de esquerda, vão se integrar à OLP. E em 69 a OLP vai colocar como presidente da organização o Yasser Arafat. É um palestino, né, que, segundo conta a história, né, tinha nascido em Jerusalém, tinha sua família lá e tal. E a Frente Popular para a Libertação da Palestina, ela vai nascer principalmente da derrota que os palestinos sofreram em 1967, quando Israel decide não só manter a ocupação da Palestina, porque quando acabou a guerra em 49, não existiam dois estados, nem a resolução da ONU de partilha da Palestina havia sido cumprida. Os sionistas tomaram, em 49, os sionistas já tinham controle de 72% do território da Palestina. Aí em 67, no dia 5 de junho de 67, na chamada Guerra dos 6 Dias, os sionistas, Israel ocupou toda a Cisjordânia, ocupou Gaza, ocupou Jerusalém, capital da Palestina, e ocupou também a Península do Sinai do Egito e as colinas de Golã da Síria. A Península do Sinai voltou para o Egito diante de um acordo, de uma traição do presidente egípcio Anwar Sadat, que negociou com Israel e com os Estados Unidos em 78, 79, fez um acordo que traiu o povo árabe e o povo palestino e pagou com a própria vida a sua traição, né? Mas as colinas de Golã da Síria continuam sob controle israelense até os dias atuais. Então, em 67, essa ofensiva israelense estimulou um grupo de palestinos a se organizar política e militarmente. E foi daí que nasceu a Frente Popular para a Libertação da Palestina, em 1967. Uma organização política que combina libertação nacional e socialismo. Uma organização política árabe-palestina, formada por árabes de famílias de muçulmanos e cristãos. Um dos fundadores da Frente Popular, Jorge Habashi, era um médico de família cristã. A Frente Popular sempre defendeu como programa o programa histórico da OLP e original da OLP, a criação de um Estado palestino único em toda a Palestina histórica, onde judeus, cristãos, muçulmanos e ateus e drusos possam viver em paz e com direitos iguais. E a Frente Popular sempre também desenvolveu diferentes formas de luta, sempre foi uma organização que se utilizou das formas de resistência conhecidas de toda a classe trabalhadora. A Frente Popular se organizou sindicalmente, organizou movimento de mulheres, movimento estudantil, né? E a Frente Popular se organizou também militarmente. Então, ela, em 67, quando ela foi criada, ela fez parte de um movimento internacional que lutava pela revolução e pelo socialismo. Se inspirou e teve relações com vários países socialistas da época, né? Teve relações com a China, e no início da Frente Popular foi muito inspirada, né, pelo maoísmo no seu início, né? Porque havia uma polarização entre União Soviética e China naquele momento, né? E na disputa entre União Soviética e China, a Frente Popular acabou optando pela China, mas também foi profundamente influenciada pela Revolução Cubana, foi influenciada pela Revolução no Vietnã, né? E tentou adaptar as táticas e técnicas de combate e de luta de libertação nacional à situação da Palestina. Então nunca foi tão simples para a Frente Popular se movimentar naquela região. Imagino que é ser uma organização marxista, lutando contra o sionismo, contra o imperialismo, contra a burguesia árabe, e numa região onde a principal força cultural é o Islã. Então a Frente Popular sempre teve essa sabedoria estratégica de respeitar a cultura do povo árabe, em especial a religião,
E a Frente Popular desenvolveu algo que aqui na América Latina nós conhecemos como teologia da libertação. E ela conseguiu atrair para os seus quadros muitos militantes cristãos ou muçulmanos que, mesmo sendo cristãos e muçulmanos, se tornaram comunistas, marxistas. Então, na Frente Popular, na sua história, você tem marxistas cristãos e marxistas muçulmanos e marxistas que não têm religião, mas que respeitam profundamente a religiosidade popular do povo da Palestina, da Síria, do Líbano. E a Frente Popular, para terminar, e a gente abrir uma conversa aí, que agora já deu tempo, né? A Frente Popular, ela é uma organização profundamente internacionalista. A Frente Popular sempre viu a Revolução Palestina como parte da revolução no mundo árabe. É por isso que a Frente Popular tem núcleos, células e militantes organizados hoje em vários países do mundo árabe, principalmente na Palestina, mas também no Líbano, na Síria, na Jordânia, no Egito, no Iraque, enfim, em todos os países, principalmente nos países onde tem campos de refugiados palestinos, né? Então, onde tem campos de refugiados palestinos, a Frente Popular está presente. Mas também ela tem dirigentes e militantes em vários países árabes, onde não tem campos de refugiados palestinos, mas a Frente Popular considera que não há possibilidade nenhuma de vitória da Revolução Palestina se não tiver um movimento conjunto e coordenado entre os povos árabes, né? É óbvio que isso é difícil de acontecer, mas ela vem insistindo em construir relações com organizações que tenham uma unidade, né, em torno da mesma estratégia, que é combinar a luta pela libertação nacional com a luta pelo socialismo. E ela também sempre olhou com muito carinho a América Latina, né, e as lutas na África, né, em outros lugares do planeta, nos Estados Unidos e tal. Então, teve um momento muito importante da Frente Popular aqui na América Latina, que foi com a Revolução Cubana, e teve outro momento muito importante, que foi justamente com a Revolução da Nicarágua. A Frente Sandinista de Libertação Nacional recebeu militantes da Frente Popular. Um dos mais conhecidos, né, lá na Nicarágua é o Patrick Arguello, reconhecido um herói da Revolução Sandinista, um palestino da Frente Popular que deu sua vida pela Revolução Nicaragüense, né? Então a Frente Popular tem hoje bastante militantes aqui na América Latina, né? Em especial nos países de língua espanhola, né? E a Frente Popular tem procurado fortalecer esses laços, né, de cooperação, de amizade, de solidariedade com os povos em lutas de toda a América Latina. Ela tem tido boas relações, né, com os governos de Cuba e da Venezuela no último período, né? Tem estabelecido bastante vínculo, né, com esses governos. Vários palestinos têm ido estudar em Cuba, né, em vários programas de cooperação. Também têm ido estudar na Venezuela, né, porque o governo venezuelano, desde o Hugo Chávez, vem tomando uma posição firme de defesa da soberania do povo palestino, assim como dos povos árabes em geral. Acho que é de conhecimento público, né, a avaliação que o Hugo Chávez tinha sobre a importância da aliança estratégica entre os países do Sul, né? Então, o Sul é o nosso norte, né? Virou uma palavra de ordem do Chávez. O Chávez propunha o fortalecimento da unidade entre os povos e nações da América Latina, África e Ásia. O Chávez propunha uma mudança na geopolítica do petróleo, e o Chávez foi responsável por iniciar um movimento que foi bloqueado e interrompido, mas eu não diria que totalmente derrotado, porque o Chávez estava conversando com lideranças de países árabes para tentar mudar a geopolítica do petróleo e dialogando também em paralelo com a Rússia, né? Então esse movimento que o Chávez fez irritou profundamente o imperialismo estadunidense, né? O Chávez conversou com o Saddam Hussein, que foi o primeiro país a romper o bloqueio imposto pela ONU contra o governo do Iraque, né? O Chávez conversou com o Gaddafi, antes ainda de 2005, quando o Gaddafi fez um acordo com as potências imperialistas. E o Chávez conversou com o governo da Síria. Interessante que todos os governantes com quem Chávez conversou, né, ou morreram ou tiveram seu território atacado, né, e tentaram ser derrubados.
Então há uma estratégia política do imperialismo estadunidense que tenta interromper essa aliança que o Chaves, com a sua sabedoria estratégica, tentou construir com esses povos árabes, né? E também, então a Frente Popular, essa organização que hoje também tem muitos prisioneiros políticos, né? Os palestinos estão nas prisões, hoje tem cerca de 7.200 palestinos presos nos cárceres israelenses, tem 240 crianças nas prisões israelenses. Desses prisioneiros, uma parte é da Frente Popular, dois dos mais conhecidos, mas não os únicos, são Ahmad Sadat, que é o secretário-geral da Frente Popular para a Libertação da Palestina, está preso desde 2002. Sadat foi preso pela Autoridade Palestina, que é o governo dos territórios ocupados. Os palestinos lutaram e resistiram muito, das mais diferentes formas. Mas quando chegou em 88, o Yasser Arafat e um grupo pequeno de líderes da Fatah, Movimento de Libertação Nacional, que é o partido, né, do Yasser Arafat, decidiram fazer negociações secretas com Israel. E de 88 a 93, essas negociações secretas, com reuniões que aconteceram em Oslo, capital da Noruega, resultaram nos Acordos de Oslo. E os Acordos de Oslo foram uma tragédia para o povo palestino. 25 anos depois, nada do que foi prometido aconteceu. Os Acordos de Oslo eram o seguinte, resumindo: os palestinos abrem mão da luta armada, deixam de lado a luta armada, aceitam acabar com a luta armada. Os palestinos, com isso, a OLP e o Yasser Arafat e a OLP vão poder voltar para a Palestina, porque eles estavam no exílio, alguns morando na Líbia, outros morando na Argélia, outros morando na Tunísia, enfim, os dirigentes da OLP se espalharam, porque estavam concentrados no Líbano. Mas quando Israel invadiu o Líbano em 82, Yasser Arafat negociou a retirada dos palestinos do Líbano. A Frente Popular foi contra. A Frente Popular defendia que era preciso ficar no Líbano e enfrentar o inimigo sionista, num campo de batalha que o inimigo sionista não dominava, que era o território libanês. E a resistência libanesa e palestina conseguiu derrotar o inimigo sionista no Líbano, porque a resistência palestina que ficou no Líbano e a resistência libanesa, representada em especial pelo Hezbollah, tomou uma decisão muito difícil, mas muito acertada. A decisão de que vai ser difícil, o custo do ponto de vista humano vai ser altíssimo, mas nós vamos resistir e não vamos negociar com Israel e não vamos entregar nenhum pedaço do Líbano para Israel. Essa decisão acertada, difícil, teve um preço altíssimo do ponto de vista humano. Mas essa coerência, essa coragem, essa determinação da resistência libanesa, em especial o Hezbollah e a Frente Popular e o Partido Comunista Libanês e outros, faz com que até hoje eles possam falar com qualquer um no mundo de cabeça erguida e dizer o seguinte: o Líbano foi o Vietnã de Israel. Nós fizemos no Líbano o que os vietnamitas fizeram com os Estados Unidos lá no Vietnã. E é por isso que a resistência libanesa hoje tem moral para lutar e se organizar no Líbano, moral para lutar e se organizar na Síria, no Iraque, no Iêmen, em qualquer país onde exista uma ameaça do imperialismo, das monarquias e do sionismo, né? Então a Frente Popular tem circulado nesse ambiente, né, de muitas guerras, muitos conflitos, e a Frente Popular se colocou em oposição aos Acordos de Oslo, firmados em 93. Qual era a exigência de Israel? E aí eu vou concluindo de verdade. A exigência de Israel era o seguinte: a ideia que se tinha para a imprensa era, vai ter um acordo aí de paz, os palestinos vão aceitar, Israel também vai. O Yitzhak Rabin está liderando as negociações pelo lado israelense e o Yasser Arafat pelo lado palestino. A ideia é trocar terra por paz. Então Israel aceitaria a solução de 2 estados
deixaria os palestinos construir o seu Estado, permitiria que os palestinos voltassem, principalmente a liderança da OLP, e aí permitiria ter um governo autônomo, os territórios autônomos de Gaza e Cisjordânia, né? E aí os palestinos iam se organizar de maneira, entre aspas, autônoma. E em troca disso, Israel iria defender a solução de 2 estados e criar condições para um Estado palestino. E não ia mais construir assentamentos sionistas em território da Cisjordânia ou de Gaza. Aí os palestinos pressionaram, quando souberam que os acordos estavam para ser assinados, pressionaram para que Yasser Arafat discutisse outros temas. Tá, e os prisioneiros políticos palestinos? Os melhores filhos e filhas da Revolução Palestina estão nas prisões. Então vai ter um acordo e não vai libertar os presos políticos? Esse tem que ser o primeiro ponto. Aí, um outro ponto. E Jerusalém, que é a capital do Estado da Palestina? Até a ONU reconhece Jerusalém Oriental como capital do Estado da Palestina. Isso está na resolução que criou os 2 estados. Jerusalém Oriental, capital do Estado da Palestina. Então queremos que Israel saia de Jerusalém, diziam os palestinos. E queremos que se cumpra a resolução 94 da ONU. Direito dos refugiados voltarem para sua casa. E se tiver sua casa ou comércio demolido, Israel tem que pagar uma indenização. Essa é a resolução da ONU. O que Israel disse para o Arafat? Arafat, não sentamos na mesa de negociação com você se você trouxer esses 3 temas. Esses 3 temas são os temas fundamentais para a criação de um Estado palestino ou para qualquer solução política para aquele conflito. Refugiados, prisioneiros políticos e Jerusalém como capital da Palestina. Os 3 temas fundamentais para o povo palestino, a liderança do Arafat deixou de fora da mesa de negociação, porque Israel impôs condições. E aí, muitos disseram que o acordo assinado por Arafat foi uma traição, foi uma capitulação dos palestinos diante de Israel. Foi um acordo assinado sem nenhuma garantia, foi um acordo assinado por um grupo de líderes ligados ao Arafat, mas não teve apoio do povo. É incrível o que o Arafat fez. Com todo o respeito que a gente possa ter à liderança histórica do Arafat, mas o seu personalismo, o seu autoritarismo, a falta de sensibilidade e de disposição de construir uma direção política coletiva para a Revolução Palestina. Tudo se concentrava nas mãos dele, inclusive as contas do dinheiro que a OLP recebia. É por isso que pairam muitas suspeitas de corrupção entre líderes do Fatah, depois da morte do Arafat. E depois da morte do Arafat, muitos líderes do Fatah ficaram preocupados em saber quem é que tinha o número e a senha das contas. Alguns dizem que Surra Arafat, sua esposa, tinha o número das contas. Por isso que ela conseguiu viver muito bem até hoje, depois da morte do Arafat. Então essa posição do Arafat, que é admirada por muitos e merece o respeito da gente por uma série de questões, mas por outro lado o Arafat fez uma negociação sem consultar o povo. O povo palestino não votou os acordos de Oslo. O povo palestino não aprovou o que o Arafat fez. Então um acordo, para ter um mínimo de justiça, um acordo como esse tinha que ter passado por uma eleição popular, um referendo popular, onde o próprio povo palestino, seja os que vivem na Palestina, nos territórios ocupados em 48, que é o que se chama hoje de Israel, ou os palestinos que estão nos campos de refugiados, ou que estão em várias partes do mundo, os palestinos, só o povo palestino e suas legítimas organizações é que tem o direito de decidir de maneira coletiva e democrática o destino do seu próprio território. E o Arafat não fez isso. E esse governo da Autoridade Palestina também não faz isso. Então essa é uma preocupação que muitos militantes e dirigentes da Frente Popular e de outras organizações palestinas que são críticas à orientação do atual governo palestino têm colocado. É um governo que não tem hoje a legitimidade necessária. Por isso que há na Palestina hoje um movimento que tenta democratizar a OLP,
fazer ressurgir a OLP como força política principal, um movimento que tenta unir todas as facções e partidos palestinos no interior da OLP, inclusive os representantes do nacionalismo islâmico, como o Hamas, o Jihad Islâmico e outros, né? E a Frente Popular, por ter mantido essa posição de coerência, né, dentro da luta nacional palestina e em vários outros campos de batalha, tem sofrido muita perseguição, né? O Ahmad Sadat, seu secretário-geral, está preso, e eu comecei a contar e termino e paro de falar com a história do Sadat. O Sadat foi preso em 2002 pela autoridade palestina. O Sadat estava sendo perseguido por Israel. Havia um ministro do turismo israelense que pregava abertamente na televisão o assassinato e o genocídio dos palestinos. E as brigadas Abu Ali Mustafa da Frente Popular, que é o braço armado da Frente Popular, realizaram uma operação contra um alvo militar, que foi esse membro do governo israelense, e ele morreu suas vidas na luta contra o nazifascismo. Então o sionismo é esse movimento que ganhou bastante força e que durante os anos 30 e 40, para ir concluindo, e o tempo já faltam uns minutinhos, e o sionismo nos anos 30 e 40 começou a organizar na Palestina grupos terroristas, organizações terroristas. O terrorismo praticado pelos sionistas na Palestina é muito conhecido, né? Ilan Pappé é um historiador israelense que tem escrito muito sobre isso. Ele tem um livro publicado recentemente em português, A Limpeza Étnica na Palestina, onde ele fala com detalhes como mais de 500 aldeias palestinas foram destruídas entre 1948 e 49 por grupos terroristas sionistas que se organizaram já nos anos 30 e 40. Haganah, Stern, né? E, enfim, e tantos outros, né? Tem vários aí. Esses grupos, eles se armavam, iam para as aldeias palestinas e praticavam o terror. Separavam os jovens as pessoas separavam os homens de 15 a 55 anos, levavam para um local mais afastado da aldeia e fuzilavam todos, porque achavam que todo homem de 15 a 55 anos tinha capacidade de participar de uma luta armada de resistência contra o sionismo, contra a fundação, né, do Estado judeu que estava sendo planejado. Então os palestinos sofreram muito com isso. Os britânicos apoiaram os sionistas. Grande parte dos oficiais britânicos, né, entregaram armas, veículos, munição para os sionistas. E quando chegou em 1948, os sionistas já eram uma força econômica, porque tinham controle de terras na Palestina. Uma força que não reconhece a autoridade judicial israelense, ela não ficou presa na sua casa, ficou andando na Palestina e fazendo sua luta. E há um ano Israel prendeu novamente a Halida Jahar. Então são os dois prisioneiros da FPLP que são mais conhecidos hoje nessa luta de independência. Agradeço aí a paciência de vocês, todos e todas, e parabenizo mais uma vez os companheiros aqui, companheiras da União de Construção Comunista, por essa ousadia de fazer um debate nessa conjuntura política eleitoral brasileira, né? Mas não esquecer de debates importantes como esses, que são parte também da nossa luta, né? Eu acho que nós estamos num momento de aprender cada vez mais e extrair lições da Revolução Palestina, de outras revoluções, para que a gente possa adaptar esses ensinamentos à situação concreta da luta de classes em nosso país, que tem hoje, né, um representante do governo de Israel disputando a presidência da República, né, que é o Bolsonaro aí, né? Então o Bolsonaro é um representante do imperialismo, do sionismo, tem vínculos orgânicos com o governo de Israel, tem apoio de setores do sionismo político e do sionismo cristão, que cresce aqui no Brasil. É lógico que o sionismo tem sua influência também em setores da esquerda brasileira. O sionismo teve uma influência nos governos, inclusive do Lula e da Dilma, podemos até falar disso, mas a vitória, né, de um candidato como Bolsonaro faz com que Israel e o projeto sionista ganhem mais força aqui no Brasil, né? Então, por isso é importante a gente debater
a estratégia de libertação nacional. E eu recomendo que todos e todas comprem, leiam e divulguem, né, essa obra, que é um dos mais belos documentos de análise da política palestina e árabe, né, que já foi publicado. Obrigado. Agora a gente